Bom, já pra começar com bom, a Sakura é a personagem mais poderosa do começo de Shippuden. Bom, pra começo de conversa, como eu já disse em um vídeo anterior, eu tô assistindo meio que Naruto pela primeira vez, apesar de já ter uma certa familiaridade com o anime, de saber muita coisa, obviamente já sei tudo que vai acontecer, mas essa é a primeira vez que eu pego pra assistir ele de uma vez, ele assistir inteiro. Eu não tinha terminado o clássico até então e nem tinha assistido o Shippuden, tudo que eu sabia era aquilo que eu conversava com amigos. O Sasori de fato deixou ser derrotado? Bom, para começo de conversa, isso tá escrito lá, tá lá falado, né? A senhora Tio falou isso naquele momento, eu pelo menos estou falando do anime, tá? Mas é que a gente precisa fazer uma interpretação mais interessante daquilo que foi dito e daquilo que aconteceu, e eu acho que o artifício narrativo usado aqui, ele é muito mais uma tentativa de humanizar o fim do Sasori do que de menosprezar a luta da Sakura e da vovó Tio. Porque é muito simplório dizer que ele simplesmente deixou ser derrotado quando ele de fato lutou para ganhar a luta inteira. Ele meio que envenena a Sakura duas vezes na luta. Uma vez ela não foi envenenada porque ela segurou a respiração por coisa de mais de um minuto ali, quando ele colocou ela num gás cheio de veneno. Ele literalmente perfurou ela com uma espada e ele colocou 100 marionetes para lutar contra elas. Então a interpretação que fica é que talvez, se naquele último momento ele de fato pensou e falou, putz, não é mais o que eu quero da minha vida, isso não reflete aquilo que ele fez na luta. O que isso significa no final das contas? Significa que até aquele momento no Shippuden, ignorando que a gente obviamente sabe que acontece depois, a Sakura é a personagem mais poderosa que a gente tem ali. E é engraçado porque tanto o clássico quanto o Shippuden começam mostrando ela mais poderosa. No clássico a gente tem aquela questão da árvore, onde ela termina o treinamento e vai embora com o Kakashi, enquanto o Naruto e o Sasuke ficam tentando subir na árvore e tal. É sempre dito pelo Kakashi que ela tem um controle de chakra absurdo, enquanto o Naruto e o Sasuke, principalmente o Naruto, não chega nem perto, mas no final ela acaba sendo esquecida e sendo tratada como peso ou chata por muitos fãs por aí. É que em termos narrativos, pô, meio que não tem o que fazer. É o protagonista e o anti-herói barra antagonista por determinado momento, que é o Sasuke. Então, ali, naquele trio, não tem muito o que fazer narrativamente com ela. Não tem como dar o mesmo grau de importância para todo mundo. Né? Isso é uma questão narrativa que muito escritor precisa ficar ligado. Né? Às vezes a gente ouve críticas de leitores dizendo que a gente não desenvolveu determinados personagens. Às vezes não dá. Certos personagens não são feitos para serem desenvolvidos. No caso da Sakura, ela é para ser desenvolvida. Porque a gente está falando da Kunoichi mais importante daquela obra. E eu nem acho que o Kishimoto deixou de desenvolver ela ou vacilou no desenvolvimento, poderia ter feito alguma coisa melhor. Eu acho que ela cumpre bem o papel dela no anime. Eu ainda vou terminar o anime de fato, mas eu acho que ela cumpre bem o papel no geral. O próprio Kishimoto, se eu não me engano, acho que ele já disse que não escreve bem personagens femininas. Isso fica muito claro, isso é muito claro para mim, porque eu escrevo e eu vejo que ele realmente tá nem aí para as personagens femininas. Mas faz parte, né? Cada autor tem a sua mão, cada autor tem o seu estilo. Mas como eu disse, mesmo assim, a Sakura é muito digna dentro do universo Naruto. É que na realidade, muitas vezes, o leitor, o espectador, não tá prestando muita atenção nisso. Esse é o grande problema. Então você junta o fato que ela é a primeira a derrotar o Menmo da Akatsuki, e que eu até lembro que eu tô justamente nesse arco, o Sai tem mais medo dela do que do Naruto. Eu sei que isso é um alívio cômico, mas de certa forma, em determinado momento, ele fala isso analiticamente, porque ele é um cara muito analítico. Ele fala, com ela eu não vou mexer, enquanto com o Naruto tá tudo bem mexer, desde que ele não desperte a nove caudas ali e beleza. Mas continuando, ela é uma personagem absolutamente interessante, ela é um dos motores da história. Eu acho que Naruto não teria a mesma relevância, não seria tão bom se não tivesse ela. Ela fecha o trio realmente dos personagens mais importantes, então a gente não tá falando de um trio onde é protagonista, antagonista, barra anti-herói e alguém. A gente está falando de um trio que se completa, onde ela tem total importância, e seria legal se os fãs entendessem um pouquinho mais isso aí. Mas bom, me diz o que você acha aí. Qual é o teu personagem favorito, o teu personagem favorito? Vamos comentar aí, vamos trocar uma ideia nos comentários aí, eles estão sempre abertos. E bom, dá um like, se inscreve no canal que a gente vai falar sobre muito mais coisas por aí. E bom, valeu.